Boa noite, pessoal. Tudo bom? Vamos lá. Bom, última aula então de Analytics. Acessem a conta de vocês. Lembrando, para quem não tem relatório, dados, né, pode entrar por esse login. Pessoal, na aula passada a gente falou de um monte de coisas, né? Final de semana no meio é bom refrescar a memória. A gente eu parei falando sobre segmentação avançada, tá? Então é muito comum a gente estar analisando o relatório, né, puxar um relatório e você fala, putz, eu não quero ver todo mundo, eu só quero ver uma parcela do público, só quero ver um pedaço, né, um nicho. E aí é importante a gente utilizar a segmentação. Clica aqui em cima, entra no relatório, você pode clicar ou em cima de todos os usuários ou adicionar segmento. Lembrando, tá? Em qual relatório vocês estão navegando, isso não importa. Porque a gente criando o segmento salvando, ele vai ficar salvo na sua conta e depois você aplica ele a qualquer outro relatório. Tá? Assim como anotações, né? Quando a gente cria anotação, não importa em que relatório você está criando, você vai anotar o dia. Então eu cliquei aqui em cima e vem em mais novo segmento. E aí tem algumas dimensões e métricas pré-definidas aqui, né? E se a gente precisar criar alguma que não esteja aqui, a gente vai ter que criar uma de condição. Beleza? Então acesse a conta de vocês. Eu queria fazer mais um exercício. Na aula passada a gente fez um exercício, né? Criou a segmentação Sudeste. Tá? E queria que vocês criassem. Bom, esse segmento aqui, pessoas que vieram de um buscador orgânico e entraram no seu site pela homepage, tá? Se vocês conseguirem achar essas segmentações por aqui, ótimo. Se não conseguirem encontrar, a gente vai precisar criar como condição. Lembra como é que funciona a condição? Você vai escolher, né, se o filtro é de sessões ou usuários, né, você quer ver uma sessão que fez determinada atividade ou um usuário. Por exemplo, qual que é a diferença de um usuário que veio do Google, né, ou uma sessão que veio do Google? Um usuário que veio do Google ele pode ter acessado seu site diversas vezes. Em uma sessão, ele veio do Google. Tá? Ele pode ter acessado outras sessões via e-mail marketing, Facebook. Você está falando, ó, qualquer usuário que em algum momento entrou no meu site pelo Google, por um buscador. Sessão não, você está falando, não, eu quero pegar só as sessões, né, os usuários que acessaram via buscador. Incluir ou excluir uma informação. Tá? Incluir somente, você está excluindo todo o resto. E excluir, você fala, não, eu queria pegar todo mundo menos, né, determinado público. E qual que é a ação do evento? Aqui a gente tem as dimensões e métricas disponíveis. Dimensões estão em verdes, métricas em azul. Ok? Aí depois a gente aplica a regra. Pessoal, dúvidas? Estou aqui para isso. Beleza? Pessoal, vocês conseguiram achar pelo menos a parte dos segmentos avançados? Sim. Só lembrando, tá? Entrou no Analytics, você provavelmente vai cair na página inicial. Na página inicial ele não exibe os segmentos. Então você tem que acessar algum outro relatório. Eu vim aqui, por exemplo, em público, visão geral. E aqui ele traz a opção, né, de adicionar o segmento. Tá? Cliquei em adicionar segmento e depois um botão vermelho, mais novo, segmento. Com permissão ausente. Para quem não conseguiu, tenta acessar a senha mesma, tá? Com esse outro e-mail. Quando a gente fala entrou no site por uma determinada página, não tem essa dimensão pronta, né? Você tem que utilizar uma regra de condição. Vocês lembram do glossário da primeira aula? Quando o usuário entra no seu site por uma página, essa é uma página de destino ou landing page. Mas aí você vai ter que procurar por página de destino. Tá?
Pessoal, nesse outro e-mail, ele está com duas contas, né, vinculadas. Uma que não tem nada e outra... Se vocês clicarem aqui em cima, tá? Vocês acessaram, clica aqui em cima, deve ter duas contas. Só clicar nela também. Isso. Seleciona, né, falar Internet Innovation blog. Aí ele provavelmente vai carregar essa página. Lembrando, pessoal, onde é que você vai? Qualquer relatório, público-alvo, aquisição, comportamento, pode acessar, por exemplo, a visão geral. E ele exibe, né, aqui no topo, todos os usuários ou mais adicionar segmento. Clica lá em mais adicionar segmento. Ele abre essa tela com os segmentos já existentes, tá? Para criar um novo, mais novo segmento. Nesta área, aqui a gente vai nomear, né, o segmento, só para você saber do que se trata, tá? Poderia ser, nesse caso, e aqui a gente vai selecionar as condições, tá? Tem algumas opções pré-configuradas, né? Dados demográficos do usuário, caso você fosse utilizar uma dessas segmentações, tecnologia, comportamento, data da primeira sessão, origem de tráfego. Se não tiver em nenhum desses, aí você vem aqui no avançado, condição, e seleciona qual que é a métrica ou dimensão. Tá? Já corrigindo, pessoal, seção que veio de um buscador orgânico. Como é que eu poderia definir? O que é um buscador orgânico? Google é um dos buscadores, né? O principal, disparado. Provavelmente, se a gente está falando, ó, o usuário veio de tal lugar para ingressar no meu site, você vai conseguir encontrar essa informação aqui. Tá? Percebam que aqui a gente tem campanha, mídia, origem, palavra-chave. Origem. Origem seria, por exemplo, Google. Tá? Cada buscador vai ser uma origem. O fato dele ser orgânico é a mídia. Tá? Tem um relatório até que eu mostrei na aula passada, que é um dos mais utilizados pelo pessoal do marketing digital, que fica na guia aquisição, todo o tráfego, origem / mídia. Tá? Se vocês entrarem nesse relatório, vocês iriam visualizar que aqui tem, né? Google / Organic, Yahoo / Organic, Bing / Organic, né? Porque cada buscador é a origem e o fato de ser Organic ou CPC, né, seria a mídia. Então, beleza, né? Para eu definir, veio de um buscador da pesquisa orgânica. Poderia selecionar aqui, no origem de tráfego, a mídia Organic. Beleza? Preferencialmente, tá, pessoal? Toma cuidado com as regras aqui, tá? Contém, vai que existe outra mídia que contenha Organic e não é um buscador, tá? Você até poderia clicar em contém, ver o número de usuários, depois clica lá em corresponde exatamente a, ver se muda. Na origem é melhor colocar direct? O origem não é necessário, né? Porque, porque seja Google, para mim não importa qual que é o buscador, né? Se veio do Google, do Bing, do Yahoo, o importante é que ele tenha vindo da pesquisa orgânica. Então a origem eu vou deixar em branco. O importante é a mídia ser organic. Nesse caso é melhor colocar não responde exatamente a... Sim. Nesse caso, provavelmente não vai fazer diferença, tá? Mas por garantia, sempre presta atenção nessa regra, tá, pessoal? É muito comum criar um segmento errado porque você passa a regra batido.
precisava ser começa com, precisava ser igual a, né? E daí você vai e coloca contém e vem muito mais gente do que deveria. Bom, o segundo passo aqui é visitas que entraram no site pela homepage. Entrar no site pela homepage é uma página de destino, tá? Se vocês navegarem por aqui, vocês vão ver que não tem a dimensão página de destino nessas opções prontas. Então esse, a gente teria que vir aqui em avançado, condição e selecionar. Página de destino. A ferramenta de busca do Google é engraçado, né? Eles têm uma ferramenta de busca tão boa, mas a do Google Analytics é muito ruim, tá? Se você não colocar um acento no página, ele não encontra. Então você tem que colocar exatamente igual a dimensão. Página de destino. Tudo bem? E aqui basicamente eu ia colocar, beleza, qual que é a minha homepage? No caso do blog da Internet Innovation, a homepage provavelmente é essa daqui, né? internetinnovation.com.br/blog/. Lembra que página para ele exclui o seu domínio, ele não lê o seu domínio, tá? Então ele começa lá /blog/. Tudo bem? Beleza? Tá certo o que eu fiz? Tá, né? Não. Aqui que eu falei, toma cuidado com a regra. O que eu coloquei? Contém /blog/. Todas as páginas do blog começam com /blog/, ou seja, eu falei, ele basicamente entrou por qualquer página do blog. Então aqui que eu falo, pessoal, toma cuidado. Se eu quero exatamente, ele entrou pela home, aqui tem que ser, corresponde exatamente a /blog/. Pode perceber que o tráfego muda completamente, né? Tudo bem? Então, aqui a gente está trabalhando com duas dimensões, né? Ele tem que vir no buscador, mídia orgânica, e pela página de destino /blog/. Beleza? Sempre que a gente trabalha, né, nesse caso, com mais de um segmento, com mais de uma opção de métrica ou dimensão, a gente está utilizando uma regra E. Vocês lembram dessa regra E? Basicamente você está falando, olha, ele tem que fazer parte dos dois, né? Eu quero só pegar essa intersecção de usuários que cumpram essas duas regras, né? Por isso que o número é tão pequeno no final. Tudo bem? Conseguiram achar, pessoal? Vamos fazer mais um exercício. Esse, se vocês quiserem, vocês podem salvar, podem não salvar, podem fechar e a gente passa para o outro. Eu queria pegar uma seção que navegou por pelo menos 2 páginas, tá? Na verdade, viram mais que não, né? Seria 3. Passaram entre 3 e 30 minutos navegando no site e concluíram pelo menos uma conversão de meta, tá? Boa parte desses, né, também não tem nestas opções. Então eu recomendo, tentem criar isso como um segmento avançado de condição. Tá? Acessem aqui a parte do avançado de condição para selecionar essas métricas e dimensões. Lembra, pessoal, Otávio, mas eu nem sei o nome da métrica e da dimensão. É normal, tá? No começo tem centenas de métricas e dimensões. Vejam pelas categorias, né? Se você não sabe, começa a dar uma olhada nas categorias. Beleza, o que eu quero? Uma métrica ou uma dimensão? Dimensão está em verde, métrica está em azul. E categorias que fariam sentido para cada uma dessas métricas. E aí fica mais fácil da gente começar a encontrar.
tá? Pessoal, como eu comentei, essa ferramenta ela é chata no começo, porque exige um pouco de conhecimento da nomenclatura das métricas e dimensões. Só que é um dos recursos que vocês mais devem utilizar. Tá? Então, assim, vocês vão apanhar um pouco, quanto mais você mexer, menos você apanha. Ok? E na verdade eu posso apelidar os segmentos da maneira que eu quiser, né? Para esses três, né? Isso. A nomenclatura, qual que vai ser o nome do segmento, é só para o seu controle. Vamos supor, aqui eu percebi, né, que o usuário mais qualificado do meu site, ele corresponde a essas regras, né? Ele vê pelo menos 2 páginas, ele passa, né, esse range de tempo, né, ele gera essa conversão. Eu queria ver esse público específico, né, em demais relatórios. Quem são esses usuários? Tá? Qual que é a diferença entre o azul e o verde? Azul é métrica, verde é dimensão. Lembra, métrica são os números que a gente analisa, né? O tempo no site, o número de conversões, a receita, né? Métrica sempre é número. Dimensão normalmente são termos, né? São palavras. Então, até as regras, né, de uma dimensão corresponde exatamente, contém, começa com, não contém. As regras de métrica são maior, menor, igual a, diferente de. Um ponto importante, tá? Tempo na ferramenta, ele é calculado em segundos. Então ele não vai entender, você escreve 3 minutos, ele não sabe o que é isso. Você tem que transformar minutos em segundos, horas em segundos, dias em segundos, tá? Eu pus variável de tempo. O número de páginas, tá, que o usuário vê no site, ele pode ser ou profundidade de navegação ou visualizações de página, tá? Então aí você poderia digitar, né? Eu quero ver visualizações de página. E aí você coloca esse... Essas metas não têm valor, o valor é o valor monetário, né? No caso dessas metas, elas não, se eu não me engano, elas não têm valor. Então, você não conseguiria traçar por assim, dessa forma. Meta sempre vai ter como início, que é quando tem um funil, né? A primeira etapa do funil, que também, no caso do blog, não é o caso. Conclusões, a conclusão de determinada meta e valor. Nesse caso, né, vocês concluíram. Então, isso é duro da nomenclatura, né? Sempre que a gente fala, converteu, gerou uma conversão. Se digitar conversão, ele não encontra nada, né? Conversão para ele é uma conclusão de meta ou uma transação de comércio eletrônico. Eu me entendi uma coisa, na questão da meta, não é um valor numérico, então não vai ter depois meta, seção, igual, X reais, não. O que é isso? Então, uma meta, ela é uma métrica, né? Então, eu não posso falar, ele gerou conclusão sim ou não, né? Gerar uma conclusão significa uma conclusão de meta igual a 1, né? Às vezes ele pode ter concluído mais de uma, mas ele sempre vai ser um valor numérico nesse caso, tá? Então, se eu estou falando, ele tem que ter gerado pelo menos uma, maior ou igual a 1, né? Ou... Alguém finalizou, pessoal? Alguém acha que finalizou? Oi? Bateu cabeça na segunda. Esse daqui? Esse daí é um dos piores para achar, tá? Vamos corrigir aqui. Eu até deixo esses exemplos, por quê? Porque são alguns dos piores que vocês podem encontrar pela frente, né? A maioria, no seu dia a dia, termina sendo mais simples que isso. Você fala, eu quero pegar quem veio do Facebook. A origem contém Facebook, Facebook. Quero pegar quem concluiu determinada meta, né? Aqui vocês já vão saber fazer isso. O de tempo é um dos piores de todos, né? Por quê? Bom, a ordem que a gente vai fazer não importa, tá? Que qualquer ordem que vocês forem colocar, porque é condição, então ele não lê essa ordem. O importante é o resultado final. Mas eu imagino que vocês tenham feito nessa ordem, certo? Sessões viram pelo menos 2 páginas no site. Qual que é a ação do evento? Visualizações.
Visualizações, né, quando você começa a digitar, tem vários. Tem de produto, né, produto, perceba, é de comércio eletrônico, então seria exclusivamente para comércio eletrônico, só as páginas de produto. Tá? Visualizações de páginas únicas. Única, ele não conta repetição, então se o usuário viu 3 vezes a homepage, vai contabilizar só uma única. Na maioria dos casos, tá, pessoal, a gente analisa mais visualizações únicas do que total de página. Porque você ficou recarregando lá 3 vezes a mesma página, clicou no botão voltar, não me interessa muito, né? Se eu quero ver a profundidade de navegação, me interessa mais páginas únicas. Tela é de aplicativo, tá? Página é de site. Mas aqui, como eu não falei que eu queria único, pode ser visualizações de página mesmo. Tá? Quem quiser colocar único, problema nenhum. Tudo bem? Igual, diferente, maior, menor, qual é a regra que a gente coloca aqui? Maior igual a 1 ou maior que 0, né? Então, viu? Desculpa. Então, maior, pelo menos 2, né? Então, maior que 1. Maior igual a 2, né? Você colocou pelo menos 2. Sim. É que não tem meia página, né? Então, maior que 1 vai chegar no mesmo resultado. Tá? Até, né? Só para tirar a dúvida. Bom. Visualizações de página maior ou igual a 2. Beleza. Eles também têm que ter cumprido essas regras, né? Passaram entre 3 e 30 minutos navegando. Pessoal, regra ou regra E? E, né? Por quê? Porque eu quero que o usuário tenha cumprido todas essas regras, né? É algo bem específico que provavelmente talvez não resulte em amostragem nenhuma aqui. Qual que é a ação do evento de passou mais que tanto tempo no site? Duração da sessão. Excelente. Por que eu digo que esse é um dos piores, né? Porque quando a gente fala em tempo, a primeira coisa que você vai pensar em procurar é tempo. E não é nenhum desses. Então não é variável de tempo, não é categoria de tempo, não é tempo na tela. Ah, mas não pode ser tempo na página. Tempo na página é tempo em uma página específica, né? A gente está falando do tempo em todo o site ou da duração da sessão. Aí tem duração da sessão no verde e no azul. A princípio, né, se você tivesse que escolher um dos dois, o ideal talvez seja o azul, porque é uma métrica, né, é um número. Nesse caso, tá, pessoal, específico é a mesma coisa, né? Duração da sessão tem um relatório específico que ela é uma dimensão, mas é a mesma coisa. Um ponto importante, tá? Você está na dúvida do que pode ser? Estão vendo que tem uma interrogação aqui do lado? Putz, será que é essa dimensão? Será que é essa métrica? Passa o mouse em cima do interrogação, que às vezes ele traz uma informação útil, tá? Então, às vezes ele vai falar, pô, o que é isso daqui? A duração de uma sessão em segundos. Uma duração dura enquanto houver atividade contínua, né? Ou seja, a duração da sessão mesmo inteira do usuário. E essa daqui é a mesma coisa. Tá? Então, quando vocês estiverem na ferramenta, né, buscando métrica, dimensão, ficou na dúvida, passa o mouse em cima dessa interrogação. Então, aqui precisa ser, era quanto de 3 a 30? Então, maior, 180 segundos, né, ou 3 minutos. Tá. Regra ou regra E? Regra E. Não dá para ser ou, porque você fala ou maior ou menor, você está falando de 0 a infinito, né? Ele pode tanto cumprir uma quanto outra. Você seleciona aqui, você quer maior ou menor que 3 ou menor, igual ou maior que 3 ou igual ou menor que 30. Ah, não, mas igual ou menor que 30. Aí seria do 0 até infinito.
duração da sessão. – 1.800 segundos. Então, tempo é um dos piores por causa disso, porque ele também calcula em segundo, né? Então você tem que ficar fazendo conversão, né? Não chama tempo, chama duração. Então, se vocês conseguirem passar esse daqui, os outros quase todos são mais tranquilos. Duração da sessão. E aí, por último, né, também uma regra E, eles têm que ter concluído pelo menos uma meta. Quando a gente começa a escrever lá conclusões de meta, tá? Lembra que são 20 slots de meta, né? Você pode ter até 20 metas, então ele vai listar cada uma delas. Vocês vão perceber que as metas que foram criadas, elas têm nome. Então essa daqui, né, a meta 1 tem lá maior que 10 minutos, né? Não sei se tem uma meta 2. Nesse caso, às vezes eu queria... Aqui tem uma meta 2, viu mais que 12 páginas. Nesse caso, eu queria qualquer meta. Então, eu poderia selecionar essa opção conclusões de meta, independente de qual... No seu aparece como conversões? Pode ser. Que aí eu acho que é mais... Talvez esteja em português de Portugal. Porque se eu procuro aqui conversões, ele não exibe. Mas se estiver aparecendo assim, com certeza é a mesma coisa. Ele vai perguntar por sessão ou por acesso. Isso daqui, na verdade, é um erro de tradução, tá? Quando a gente fala de conclusão de meta, né, ou de muitas métricas, ele traz essa opção. Se aqui em cima fosse por usuário, ele ainda traria a opção por usuário, né? Vamos supor que eu estivesse selecionando aqui por usuário. Esse usuário pode ter convertido uma meta não nessa sessão, que ele permaneceu esse tempo, viu essa profundidade de página. Pode ter ocorrido em outra, né? Eu estou falando, esse usuário, em algum momento da vida dele, navegando no meu site, gerou uma meta. Por sessão, a gente está falando, não, tem que ter ocorrido nessa sessão que eu estou configurando aqui. Tá? E por acesso, o acesso, na verdade, é um hit, é um carregamento no código, né? É sempre carregar uma informação. Então, vamos supor que um usuário, ele gerou 3 vezes um cadastro no seu site, na mesma sessão. Tá? Por sessão, é contabilizado só um, porque a meta é a mesma, ele só vai contabilizar uma vez. Por hit, ele alê os 3. É a mesma coisa que uma página, visualização de página única e visualização de páginas totais. Tá? O único, por sessão, né, ele sempre contabiliza uma meta só. Nesse caso, eu poderia deixar por sessão maior ou igual a 1 ou maior que 0. Tudo bem esse filtro? Então, como eu falei, tá, pessoal? Em geral, na maioria do tempo que vocês estiverem trabalhando na analytics, vocês não vão fazer segmentações tão complexas, né? Mas o que é muito comum, você criou 5 metas diferentes. E aí você quer, eu quero pegar só os usuários que fizeram o cadastro. Agora, época de Black Friday, quero pegar só os usuários que acessaram durante um período, que fizeram o cadastro da Black Friday, né? Eu tenho meta para isso. Você vai ter que criar uma meta como essa, tá? Desculpa, um segmento de público como esse, tá? Então, assim, provavelmente vocês vão utilizar muito essa ferramenta. E ela é chatinha no começo. Pratiquem. Tá? Gerou um relatório, está navegando, putz, esse público é interessante. Deixa eu criar ele como segmento avançado. Cria ele como segmento avançado, agora pega esse público, né, que você salvou e aplique em qualquer outro relatório. Legal, né? Esse público gerou uma conversão, qual que é o perfil dele? Vamos ver as informações demográficas, vamos ver de onde ele é, né, geograficamente, vamos ver os dispositivos, vamos ver a navegação que eles fazem dentro do site. Pega esse público e aplica em demais relatórios. Vou nomear. Não aconselho, tá? Fazerem nomes tão genéricos. Coloca o nome que você identifica com facilidade que público é esse. E vou salvar.
Tá salvo, ele fala, ó, legal, esse segmento representa 1,75% dos seus usuários. Pessoal, enquanto você estiver navegando no relatório, ele está segmentado. Chega uma hora que você fala, putz, não quero mais ver essa informação segmentada, eu quero ver todos os usuários novamente. Tem uma setinha aqui no canto direito, quase invisível, tá? Se você clica em cima dela, você tem a opção de editar, mudar, né, a configuração que você fez, copiar, vou copiar para editar, né, para fazer algo semelhante, mas um pouco diferente, compartilhar com outros usuários, tá? Lembra que você criou esse segmento aqui, você só criou para o seu usuário. Outras pessoas da empresa, outras pessoas que têm acesso à sua conta não têm esse segmento. Quer que elas tenham acesso, compartilha com elas. Criar público-alvo. Isso daqui é para utilizar no Google Ads como lista de remarketing, a gente já fala disso. E remover. Você clicou em remover aqui, você não está excluindo esse público, tá? Ele continua salvo. Você só vai remover ele do relatório. Tudo bem? Se você quiser excluir de verdade, você vai ter que entrar lá nos personalizados, encontrar ele por aqui. E aqui do lado tem essa opção, tá? Ações, excluir. Tá, então aqui sim, né, quando mostra a lixeira, se você excluir, você apaga ele da sua conta. Tá? Quando você está navegando no relatório, remover é só para tirar ele do relatório. Ele continua salvo. Tudo bem? Isso daqui, para quem trabalha com o Google Ads, é muito legal. Qualquer segmento que vocês fizeram do Google Analytics, que tenha pelo menos 100 usuários, você pode utilizar como uma lista de remarketing. Só lembrando, o que é remarketing? Impactar, né, novamente um usuário que já teve uma participação prévia com a nossa empresa, no caso com o nosso site. Então, por exemplo, a gente pode falar, pô, legal, esse público que já comprou, que passou tanto tempo navegando, né, que é mais qualificado, que não gerou uma rejeição, eu queria mostrar uma lista de um anúncio de remarketing somente para eles. Tá? Então tem essa opção aqui. Para a gente criar, você vai precisar ter a conta, né, do Google Analytics. E aí vai falar, tudo bem, essa é a condição, qual que é a duração da associação? A duração da associação é quanto tempo esse cara vai fazer parte da sua lista, ou seja, quantos dias você vai ficar exibindo o banner para ele. Tá? Mínimo é 1, máximo é 540. Bastante, né? Normalmente essa duração da associação depende também muito do tamanho da lista. Às vezes em 7 dias você não tem 100 usuários. E para ativar um anúncio precisa ter no mínimo 100 usuários. Então você fala, putz, 7 dias eu não tenho, vou ter que trabalhar com 30, com 3 meses, né, com um período maior para ter volume. Tá? Pessoal, isso daqui é muito interessante para quem, amanhã, se não me engano, quem for ter aula de Google Ads é comigo também, a gente vai começar a falar de Google Ads, né? Não vamos falar de remarketing ainda. Mas se for criar lista de remarketing pelo Google Ads, você tem uma limitação, que é basicamente falar, eu quero mostrar um anúncio para quem entrou em determinadas páginas do site. A única coisa que dá para fazer para remarketing no site é isso, depende do usuário entrar em determinadas páginas, da navegação. Pelo Google Analytics, você pode fazer listas por qualquer coisa. Ele veio do Facebook, ele gastou mais de R$1.000, ele tem determinado perfil, né? Qualquer métrica ou dimensão vocês podem utilizar para gerar uma lista, ou seja, dá para ter um nível de profundidade numa campanha de remarketing muito maior. Otávio, eu não entendi. Onde você chegou para criar, aquele botão criar público-alvo? Aqui, quando também, né, navegando nas listagens, Você está no... adicionar segmento. Visão do público, né? Isso. Adicionar segmento. Eu vou pegar um, por exemplo, que está pronto. Sessões
Um que é bem comum, tá, para adicionar como lista de remarketing, sessões sem rejeição. É muito comum, você vai fazer remarketing, aí você fica fazendo remarketing para todo mundo que entrou no seu site. Aí você tem um monte de campanha ruim que traz usuário que não tem qualificação. O cara clicou e caiu no seu site sem querer. E aí você fica pagando mídia, né, para ele continuar clicando e caindo no seu site sem querer. Isso te gera custo, não te gera resultado. Então você fala, pô, eu quero pegar só os usuários que pelo menos interagiram, né? Que gerou rejeição, não quero que faça parte da minha lista. Para poder trabalhar com essa opção. Sessões sem rejeições. Quando eu clico aqui em cima, está em ações, aqui no canto direito deles. Tem criar público-alvo. Não aparece agora. Deixa eu ver. Ah, você está no da Internet Innovation, né? Vocês não têm acesso de edição nessa propriedade. Não, está explicado. Você tem que ter acesso de edição para poder, pelo menos, criar o público-alvo, né? Então, no nível de acesso de vocês, infelizmente, não dá. Numa conta própria, vai ter isso com tranquilidade. E também na guia de administrador, tá, pessoal? Você pode criar por aqui, né? Em administrador, na configuração da propriedade, né, que está vinculado à conta do Google Ads, você tem a opção aqui de definições do público-alvo. Público-alvo. Aí você pode criar o mesmo público por aqui. Tá? Criou, está vinculado à conta do Google Ads, ele automaticamente importa para a sua conta do Ads. Tudo bem isso? Ok. Tá. Bom, então a gente falou sobre como funcionam os relatórios de KPIs, seleção e comparação de período, criar anotação e segmento avançado. Tá? Tendo com base nisso, você já tem boa propriedade para analisar quase qualquer relatório, puxar um relatório, cruzar informação, né? Se for o caso, lembra como eu comentei, né? Criar uma profundidade, pegar qualquer relatório aqui, um geográfico, idioma. Eu quero ver mais informações desse público, dessa dimensão, né? Clica nela, isola ela das demais informações, aplica uma dimensão secundária, né? Para começar a criar nível de profundidade. Achou um público relevante, cria ele como um segmento avançado para poder aplicar esse público em outros relatórios e coletar mais data sobre eles. Tudo bem? Chega um momento que você fala, putz, eu acho que eu já analisei bastante, né? Eu já tenho um indicativo do que fazer, do que eu posso propor de modificação. Propõe a modificação, aplica a modificação e cria uma anotação quando essa modificação for para o ar. Opa. Lembra de criar a anotação para poder depois comparar os períodos, ver se surtiu efeito ou não. Pessoal, tudo bem? Tá. Outra informação muito importante que a gente precisa passar. Tá? Quem aqui está no curso de Marketing Digital? Quer dizer, quase todo mundo. Tá. Como eu falei, né, um dos relatórios mais utilizados pela pessoa de Marketing Digital está aqui. Aquisições, todo o tráfego. Origem / mídia. Porque origem / mídia vai mostrar todas as origens e mídias que trouxeram tráfego para o site de vocês. Então é o que todo mundo costuma analisar, né? O problema é quando analisa só isso. Beleza, como é que está o tráfego que veio do Facebook, do Google pago, do não pago, tá? Este relatório aqui. O que vocês vão ter por padrão, né? Como é que o Google Analytics ele consegue reconhecer de onde o usuário veio? Por isso daqui, um referral, ou uma referência. Tá? Sempre que um usuário clica em um link de um website, alguns desses links são de referência. A maioria, em geral, é de referência.
Referência permite à ferramenta saber onde a pessoa estava, em que domínio ela estava antes de ingressar no seu site. Tá? Quando é um buscador conhecido, ele sabe que é um buscador, então ele traz dessa forma, ó, veio de determinado buscador da pesquisa orgânica. Se for um Google pago, um Google Ads, e você vinculou as contas, ele vem como Google e a mídia CPC. Beleza? Qualquer outro site que direciona para a gente vem como referral, mídia referral. E aqui qual que é o domínio do site. Então Facebook vai vir como Facebook referral. Servidor de e-mail vem como referral. E assim por diante. Tá? LinkedIn, Facebook é legal também, né? Porque às vezes ele vem como vários. Deixa eu pegar um período um pouco maior. Porque o Facebook às vezes vem de mais formas, né? m.facebook, l.facebook, lm.facebook. Tá? Depende de qual subdomínio o usuário estava acessando para ingressar no seu site. E aí quando ele não reconhece um referral, ou se é um buscador, por padrão vai vir como direct. Ok? Então saibam que acesso direto não é necessariamente direto. Teoricamente, direto o que é? É quem veio aqui em cima, né? E digitou o domínio do seu site. Não é só isso, tá? Qualquer tráfego não reconhecido, ele vem como direct. Então, se for um link nofollow, né, um link que não permite o mecanismo seguir a origem, ele vem como um direct. Se tem erro no redirecionamento, vem como direct. Então, assim, tudo que é problema vem como direct também. Tá? Isso é um negócio chato, que é muito comum a gente tentar minimizar ao máximo esses erros. Né? Qual que é o problema para o marketing digital do padrão que o Google traz? Por exemplo, isso daqui, newsletter / e-mail. Por padrão, o Google não vai conseguir ler que o usuário veio de um e-mail. Tá? Por padrão, ele vai conseguir ler que ele veio de um servidor de recebimento de e-mail. Imagina que você faz um disparo de e-mail marketing para, sei lá, uma base de 100 mil e-mails que estão em 400 servidores de recebimento diferentes. O Google Analytics não vai falar, opa, ele veio desse e-mail marketing. Ele vai falar, ele veio desses 400 domínios diferentes. E aí você fala, pô, legal, e como é que eu vou analisar o trabalho que eu faço com e-mail marketing desse jeito? Você não analisa, tá? Não desse jeito. Ou, como a gente estava falando do Facebook. Ele vem aqui e te fala, olha, tantas pessoas vieram do Facebook. Legal, mas eu faço Facebook Ads, é uma mídia paga. Eu tenho uma fanpage, eu falo por inbox com os usuários, pelo Messenger. Eu quero diferenciar essas origens. Eu quero saber de qual campanha ele veio do meu Facebook Ads. Eu quero saber de qual post ele veio da fanpage. Por padrão, ele não reconhece isso. Tudo vem como referral. Tá? Então, se você só olha esses relatórios padrões do Analytics, a sua análise de campanha é totalmente limitada. Eu não sei, eu fiz lá 6 banners diferentes no wall. Qual foi exatamente o banner? Qual que era o conteúdo? Não tem nada disso, só veio do wall. Legal, só que eu preciso bater o ROAS, né, o ROI de cada uma dessas ações. E aí como é que eu faço? E aí que a gente vai ter que sair do padrão e começar a parametrizar os nossos URLs. Existe uma ferramenta do Google Analytics que chama Criador de URL. Essa ferramenta está na central de ajudas do Google Analytics, mas é mais difícil você encontrar navegando no Google Analytics do que procurando no Google. Tá? Que é essa ferramenta aqui, ó, GA Dev Tools Campaign URL Builder.
Essa ferramenta é para ajudar a gente a parametrizar, então, os nossos URLs. Tá? O que a gente precisa fazer? Sempre que tiver um link para o meu site, um link que eu vou divulgar, tá? Seja pago ou não pago, você vai parametrizar. Para você poder saber exatamente, né, coletar todas as informações que você quer sobre essa origem. Ok? Vamos pegar um exemplo de mídia, por exemplo, Facebook. Tá? Como eu falei, eu tenho Facebook Ads, tenho a parte paga do Facebook, tem algumas campanhas, 3, 4 campanhas, com diferentes conteúdos, cada um com seus anúncios, e tenho a minha fanpage, com os posts e assim por diante. Tá? Vamos supor que eu vou fazer um conteúdo, ou vou fazer um anúncio pago, né, no Facebook. Opa, aqui da Black Friday, isso é ótimo. Tudo bem que não tem link nesse banner, mas ok. Bom, o que a ferramenta vai pedir para a gente? Primeiro, qual que é a sua URL do site? Na verdade, não é o URL do site, tá? É qual que é a sua página de destino. Qual que é a landing page dessa comunicação. Vamos supor, então, que eu ia ter um banner, né, lá no Facebook, um anúncio, a pessoa clica, falando da Black Friday, Internet Innovation, tá? A pessoa clica e cai nessa página. Tá? Muitas vezes não seria a home, seria um barra Black Friday, por exemplo. Tudo bem? Aí ele vai permitir que eu cadastre mais 5 campos, sendo o primeiro obrigatório. Campaign Source é a origem. O que você preencher nesse campo origem, ele vai aparecer como a dimensão origem. Tá? Ou seja, o que eu preencher aqui, no relatório do Google Analytics, vai aparecer como essa dimensão origem. Campaign Medium, ou a mídia da campanha. O que você preencher aqui aparece como a dimensão mídia. Campaign Name aparece como a dimensão campanha. Campaign Term como a dimensão palavra-chave. E Campaign Content, a dimensão conteúdo do anúncio. Ou seja, você tem 5 campos que equivalem a 5 dimensões do Google Analytics. E lembra que dimensão se cruza com métrica, né? Então, para cada palavra-chave, conteúdo do anúncio, campanha, mídia, origem, o Google vai me trazer quais foram suas conversões, a receita, né, todos esses dados. Otávio, o que eu vou preencher em cada campo? Não sei. Você precisa, na verdade, planejar um pouco como que a gente pode fazer essas inserções. Por padrão, tá? Facebook, né, beleza, eu queria saber que o cara veio do Facebook. Então, por padrão, né, o Google ele reconhece Facebook como a origem facebook.com. Se você quiser seguir esse padrão, eu poderia falar, legal, esse tráfego está vindo Campaign Source, né, ou a origem facebook.com. Tá? Legal, quais mais informações eu quero? Lembre, eu tenho fanpage, eu tenho Facebook Ads, eu tenho algumas campanhas de Facebook Ads, eu tenho minhas publicações de fanpage, e eu quero monitorar essas coisas, eu quero saber, né, coletar o máximo de informação possível. Então, pensando nisso, né, legal, agora eu vou saber que ele está vindo do Facebook. O que mais que eu quero saber? Que é um banner da Black Friday, do meu Facebook Ads, né? Ou seja, eu quero ter uma informação que eu possa separar o que é fanpage do que é mídia paga direto, qual que é a campanha, né? Que é um conteúdo da Black Friday, que mais? Se fosse uma campanha sua, de vocês, que outras informações vocês gostariam de coletar? Até que nível de segmentação você gostaria de chegar, de informação? Pode ser.
Provavelmente isso estaria separado, tanto da parte de ads quanto de fanpage. Teria uma terceira opção nesse caso. Pessoas que comentaram no post da Black Friday. O comentar no post, ele não gera link para o seu site, né? A gente sempre parametriza o link de entrada do usuário. Quando o usuário clica num link do meu site, né, na página que ele cai. Tá? Mas alguém que viu aquele comentário e ficou afim de olhar a campanha e foi para o site por causa daquele post. Ah, sim, mas aí provavelmente é o post da minha fanpage, né? Mas sim, é algo que eu vou ter que parametrizar. Bom, nesse caso, vamos supor então que é meu Facebook Ads, tá? Beleza, que ele vem do Facebook, eu tenho a origem. Na mídia, percebam que mídia, o comum de utilizar é isso, se é CPC, CPA, CPM, e-mail, né? Não tem tantas variáveis normalmente, display, né? Busca, não tem tantas variáveis para mídia. Então vamos supor que eu pago, né, o Facebook Ads por clique. Então poderia falar que é uma mídia CPC. Ou é uma mídia Ads. Pessoal, planejem, tá? O que vocês vão colocar em cada um desses campos, pensando em todo o conteúdo que vocês fazem de divulgação, né? Para poder arrumar um padrão, tentar manter um padrão. Então, beleza, agora eu sei que ele vai vir do Facebook, que nesse caso é do Facebook Ads, né? Estou pagando por clique. Qual que é o nome da campanha? Se é Black Friday, possivelmente vai ser minha campanha de Black Friday. Tá? Por que isso daqui é legal? Porque depois, aqui na parte de aquisição, né, você tem também, por exemplo, as campanhas. Todas as campanhas. Legal que aqui não tem nenhuma campanha, né? Mas é porque provavelmente é o blog. Aqui já tem algumas campanhas. É legal, às vezes, né? Por exemplo, tenho todas as campanhas. Se eu clico em uma determinada campanha, vamos supor que é a Black Friday. Eu ia ver todas as origens e mídias dessa campanha. Então eu vou ver, legal, como é que está o meu desempenho da campanha Black Friday no Google, no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, no e-mail, né, em cada origem e mídia. E o resultado disso, né, as conversões, taxa de rejeição, assim por diante, né, as métricas dessas campanhas. Tá? Campanha Black Friday, o que mais eu gostaria de saber? Eu tenho mais dois parâmetros, né? Mais duas dimensões. Palavra-chave. Facebook tem palavra-chave? Não. Não. Então, a princípio, eu não preciso usar. Tá? Mas às vezes vai ficar um campo em branco que eu poderia usar para outra coisa. Tá? Mas a princípio eu não precisaria. Conteúdo do anúncio. Você quer diferenciar quais são os anúncios? Às vezes você tem mais diferentes conteúdos, né? E possivelmente você quer. É tudo assim com itemzinho? Sim, o ideal, tá, pessoal, não coloca acento, espaço, já explico por quê. Palavra-chave, tem mais alguma coisa que eu queria diferenciar? Putz, vamos supor que tem, sei lá, segmentação de público. Que eu fiz para essa campanha, para esse anúncio específico, poderia utilizar aqui. Ah, mas não é palavra-chave. Tudo bem, não me interessa, né? Eu quero coletar mais informação, tem um campo em branco, utilizo ele. Tá? O que acontece no final? Beleza, preenchi, olha que maravilha, né? Eu vou saber que ele veio do Facebook, da mídia paga, de qual campanha, qual anúncio e qual que é a segmentação desse usuário.
Pessoal, depois eu consigo ter as métricas, tá? Rejeição, conversão de cada um desses detalhes, porque a gente pode cruzar as informações. Deixa eu pegar aqui, tá, né, para o blog. Deixa eu ver esse e-mail, se tem algo. Lembra que são 5 dimensões, tá? Então, se eu cruzo, por exemplo, com uma dimensão origem, mídia, com uma dimensão secundária de campanha, eu vou ver para cada origem mídia quais são minhas campanhas. Aqui não foi configurado, né? O conteúdo do anúncio, eu poderia ter que veio do Facebook, CPC, como é que está cada um dos anúncios. Como é que está o desempenho de cada um dos anúncios, de cada uma das segmentações. Ou seja, a informação que você precisar está lá, né? Quando o chefe falar, e aí, como é que está o resultado das nossas campanhas? Pô, essa campanha no Facebook está boa, essa daqui não está tanto. Esse público é excelente, investe mais nele. Se a gente não faz isso, o chefe vai perguntar, como é que está o nosso resultado no Facebook? Ah, o Facebook está tanto. Legal, das campanhas pagas. Não sei. Aí você vê o número do Facebook, né? Que ele tem uma discrepância um pouquinho grande com os números do Analytics. O Facebook mostra que você vendeu 800 milhões, o analista fala que você vendeu 10 mil. Né? É mais ou menos essa discrepância. Aí você termina acreditando naquele número do Facebook, né? Então, isso daqui, pessoal, precisa ser parametrizado e planejado. O que acontece agora? Fiz isso na ferramenta, ele vai começar a reconhecer? Não. Ele pegou o nosso URL, lembra que eu tinha informado que essa é a página, e adicionou aqui parâmetros. Vocês lembram dos parâmetros de URL? Então, estão aqui de novo, e é assim que a gente vai mensurar os nossos resultados. UTM Source. Esse é o parâmetro do Google Analytics que identifica a origem do usuário. Então, o TM Source igual a facebook.com. Perceba, é exatamente igual ao que eu preenchi aqui. O e-comercial é um separador entre os parâmetros. O TM Medium, a mídia, CPC. O TM Campaign, a campanha, Black Friday. O TM Term, a palavra-chave, público-alvo, X. O TM Content, o conteúdo do anúncio. O que você vai fazer agora é copiar esse URL, salvar, e no seu anúncio, né, quando a pessoa clicasse no anúncio lá do Facebook, né, eu ia colocar linkado para essa página, não, agora eu vou linkar para essa parametrizada. Quando um usuário, deixa eu pegar até o blog, quando o usuário acessar esse relatório parametrizado, vou vir até em tempo real, o Google Analytics vai ler esses parâmetros, ele reconhece esses parâmetros e fala, ele não veio mais do Facebook Referral, ele veio do facebook.com, mídia, CPC, campanha tal, anúncio tal, palavra-chave tal, o que vocês colocarem lá nos parâmetros. Tá? Percebam, pessoal, você não cadastra o tráfego no Analytics, você cadastra o parâmetro no link. Quando a pessoa acessa esse link parametrizado, o Google Analytics reconhece. Tá? Então são esses 5 parâmetros UTM para ele reconhecer. Tá? Lembra que os 5 parâmetros são 5 dimensões: origem, mídia, campanha, palavra-chave e conteúdo do anúncio. O que você vai preencher em cada um desses campos? Você precisa planejar, pensar em quais são todas as nossas campanhas, quais são todas as nossas origens. Se eu vou utilizar alguma informação a mais, todos os dados que eu quero coletar, né, para tentar criar um padrãozinho para essa parametrização.
Otávio, eu tenho que parametrizar todo o link para o meu site? Sim, todos. Nossa, mas isso é chato. Mas é assim que você mensura o resultado. Pô, Otávio, mas todo mundo faz isso? Sim, todo mundo faz isso. Tá? E para tirar a dúvida, quer dizer, todo mundo que faz direito, né? Que se preocupa em monitorar os resultados direito. Começa a clicar na publicidade dos outros. Você recebeu lá um e-mail marketing do concorrente? Clica, vê quais UTMs eles utilizam, porque todo mundo que utilizar um Google Analytics vai utilizar parâmetro. Então, da Zatini, a gente tem aqui o Campaign, que esse não é do Google Analytics, tem o UTM Source, o All, página 1, o UTM Medium, P1, o UTM Campaign, o All, P1, BN 18.0, Content, e assim por diante. Então, comece a clicar no link das outras empresas para ver, faz um benchmarking mesmo, né? Como que as outras empresas fazem, porque isso pode também ajudar você a planejar, né? Como que eu posso fazer. Saiba uma coisa, tá, pessoal? Não é porque a empresa é grande que ela faz direito. Empresa grande também trabalha às vezes com muitas agências e cada agência faz de um jeito, tá? Então aí você pega um monte de coisa errada. Mas é importante, assim, pensar, planejar para tentar criar um padrão. Mas sim, todo link para o seu site precisa ser parametrizado, porque se você esquece um link, ele vem como referral ou como tráfego direto. E aí você começa a não analisar o que você precisava, principalmente então esses links pagos. Tudo bem? Se fosse uma fanpage, vamos supor que eu poderia mudar isso daqui de a mídia de Facebook para social. Eu uso muito social porque você tem o Instagram social, Twitter social, né? São canais que depois eu posso agrupar tudo que é mídia social e tem um único parâmetro para isso. Tá? É o jeito ideal? Não necessariamente. Então é importante pensar, planejar, né? Começar a fazer. Qual que é a minha campanha? Vamos supor que também é um post do Black Friday, então por mais que seja gratuito, né, a minha publicação, teoricamente, no Facebook, é relacionada a essa campanha, então eu vou deixar a mesma nomenclatura. Tá? Conteúdo do anúncio. É o post XYZ que eu escrevi. Qual que é o termo da campanha? Aqui eu vou colocar a data de postagem. Só para ter o controle lá depois da data. Então, utilizem sim os 5 campos da forma que vocês acharem melhor, mas tentem coletar o máximo de informação possível. Tá? Eu só não entendi como é que vai fazer a mensuração, a parametrização do Web Analytics agora. Você vai copiar lá aquela URL? No meu post, né, aqui foi um post, por exemplo, no Facebook. Certo. O post ia ter um link para o meu site, né, que eu ia jogar teoricamente na homepage. Só que eu não vou mais jogar na homepage, eu vou jogar nessa página parametrizada. Quando um usuário acessar essa página, o Google vai ler esses parâmetros e reconhecer. A origem é Facebook, a mídia é social. Então, eu não jogo isso no Analytics. É o acesso do usuário a esse link que é reconhecido dessa Então, forma. tem uma leitura automática. O web já está sabendo que Sim. tudo aí precisa ser analisado. Você disse quem está sabendo? O Web Analytics. O Google Analytics, esses parâmetros são próprios deles. Tá? Então, por isso que ele reconhece, isso daqui nem aparece depois no URL. Ele lê e apaga essas informações. Não. Então, a questão é essa. Todo link que você direciona para o seu site, que você tem controle, você precisa começar a colocar esses parâmetros. Porque aí os usuários vão acessando as informações, você reconhece do jeito que você quer. Tá? E aqui que a gente vê muita falha. O pessoal gera link para o site sem parâmetro, começa cada hora um parâmetro diferente. E aí, quando você vai analisar, você não analisa. Você fala, eu consigo ver até aqui. Né? E não, você precisa muitas vezes ver além. Tá? Pessoal, se você parametrizar tudo, analisar depois é muito fácil.
Porque a informação que você precisa está aqui. Ah, eu quero saber todo mundo que veio do Facebook Social. Você vai entrar lá, origem, mídia, e ver todo o Facebook Social. Cruza com dimensão secundária, quais foram os posts. Está listado lá, cada post que trouxe tráfego. Como foi o resultado de cada um. Se você não fizer isso, não analisa. Tá? Isso pode ser considerado uma dimensão? Sim, são 5 dimensões. Tá? As 5, como eu falei, eu até poderia pegar esse público. Ó, pessoal, origem é uma dimensão, certo? Que é o source. Mídia é o medium, tá? Eles vão aparecer nesses campos. Campaign, campanha. Term é a palavra-chave. E content é o conteúdo do anúncio. São essas 5 dimensões que representam as campanhas. Pessoal, essas dimensões você encontra aqui, tá, em segmentos avançados. Então eu falo, eu quero pegar todo mundo que veio do post tal. Utiliza lá o conteúdo do anúncio que tem o nome daquele post. Eu quero utilizar quem veio daquele post para uma lista de remarketing. Você vai conseguir fazer isso. Tá? O importante é manter esta parametrização. Por que que não tem acento? Por que que não tem espaço? Porque isso vai ser convertido para um URL. Um espaço no URL vira porcentagem 20. Tá? Tudo bem, Otávio, e daí? E daí que você vai chegar um momento na sua vida, e vai ser rápido esse momento, que você vai perceber que utilizar essa ferramenta é ineficiente. Tudo bem, aqui eu gerei 2, 3 URLs. Na sua campanha, às vezes, você vai ter 500, você vai ter 10 mil, você vai ter um monte de URL. E fazer isso daqui de um por um é impossível. Né? Daí você pergunta, pô, como é que a Dafit, que tem 18 bilhões de anúncios, faz isso? Porque eles não fazem aqui. Eles ou vão ter um software para fazer uma automação disso, ou no mínimo vão trabalhar com uma planilha para poder fazer essa imputação toda de uma vez. Tá? Não sei se vocês receberam. Junto com o material, essa planilha aqui. Então essa é uma planilha que eu uso, né, para fazer a parametrização. Tá? Em vez de eu começar a trabalhar naquela ferramenta, a gente pode informar aqui. Qual que é a origem? Vamos supor que fosse o Facebook. Qual que é a mídia? É social. Formato. Muitas vezes campanha não tem formato, né? Isso daqui é mais para display. Minha campanha da Black Friday. Início, término, também. Se não tiver início, término, não precisa manter. Criativo é o anúncio. Tá? Palavra-chave. A versão é só para você ter o controle da parametrização. Ele não vai influenciar em nada o URL final. E aqui as páginas. Às vezes você tem toda a listagem lá de todas as suas páginas, são umas 100 páginas distintas, você pega aqui e escreve de uma vez. Tá? E aí no final você vai ter a fórmula. Tá? Aqui. Então, quando você for fazer a divulgação, você utiliza esse URL parametrizado. Tudo bem? Por que que você não deve colocar acento, espaço? Porque quando você estiver utilizando uma planilha, você coloca um espaço. Ele vai manter um espaço aqui, tá? Só que isso vai destruir o URL na metade. Ok? Então, pessoal, sempre
sem acento, sem espaço, de preferência sem letra maiúscula, né? Tudo em minúsculo, tenta manter um padrão, tudo bem? Mas essa planilha já vai ajudar bastante vocês a fazer isso de forma mais rápida. Então a ferramenta aqui é legal no começo, né? Mas pô, uma hora você vai ter que achar um jeito de fazer isso de forma mais rápida, tudo bem? Como eu falei, pessoal, evitem, tentem manter um padrão. Uma hora você chama Black Friday com hífen. Outra hora é assim. Outra hora é BF. Outra hora é BF maiúsculo. Cada uma dessas vai ser lida separadamente. Sempre que mudar qualquer informação, uma letra maiúscula e minúscula, são mídias, são parâmetros distintos. Então, coisa que tinha que estar junto, fica separado. Tá? Isso é um problema muito comum. Então, por isso que é legal você também trabalhar com uma planilha e tentar centralizar isso. Alguém, que é a pessoa mais responsável por analisar esses dados no Analytics, vai passar quais são os parâmetros. Outra pessoa só copia e cola, porque se tiverem 3, 4 pessoas fazendo isso, cada um vai escrever o que quer na planilha. E aí quando você for agrupar isso no Analytics para ver, você tem 4 cabeças pensantes, né, que fizeram o parâmetro que deu na telha. Então tenta manter isso, né, centralizado, tenta manter um padrão. Quanto melhor o padrão, melhor. Tudo bem?